Primeira aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, versículo 17. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Versículo 18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Quantos podem vibrar, adorar, aplaudir a palavra de Deus nessa noite? Glórias a Jesus pela sua palavra. Todos nós sabemos que Jesus veio a essa terra. E nós vemos também, conforme diz a palavra dele, que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele veio para o seu povo, tinha em primeiro plano o seu povo, só lembrando que Deus amou o mundo de tal maneira, ele veio para todos os seres humanos, mas tinha um plano com o seu povo, ele veio, mas o seu povo o rejeitou. Por que que Israel rejeitou Jesus? Por que que os líderes religiosos rejeitaram a Jesus? Por quê? Porque Israel esperava alguém que vinha com um trono poderosíssimo, rico, tudo algo físico, aparente. Quantos estão entendendo? Israel esperava Jesus vir com seu cavalo branco, Jesus vir como o grande rei. Assim como Davi foi rei, ele também o rei que iria reinar sobre Israel. Foi aí que Israel vacilou. Por quê? Porque antes dele vir como o rei glorioso, ele teria que vir como servo sofredor. Então quando Jesus chegou não tendo nem lugar para nascer, não tendo nem onde encostar a cabeça, como disse ele, Israel não acreditou que ele era o rei, porque Israel não soube discernir, os religiosos não souberam discernir que aquele que estava operando milagres no meio deles era realmente o rei. Mas em primeiro momento ele viria como servo sofredor, morria pelos nossos pecados, ressuscitaria e depois retornaria como um rei. Vocês estão comigo? E foi isso que aconteceu. Jesus veio, cumpriu, diz ele na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. Ou seja, ele cumpriu, ele pagou o preço dos nossos pecados, as exigências altíssimas da lei de Deus, ele cumpriu, ele pagou, nos deu gratuitamente. Ele, pela sua graça, nos deu saúde, pela sua graça, nos deu salvação, pela sua graça, nos deu prosperidade, honra, pela sua graça, ele nos deu tudo. Pedro diz que tudo aquilo que nós precisamos para a vida e piedade, nós já temos nele. Então, agora, quando nós pegamos o livro de Atos, capítulo 1, os discípulos estão olhando Jesus falar, depois que Jesus ressuscitou. E a hora que os discípulos estão olhando, de repente Jesus começa a subir, flutuar mesmo, subir, voar. Os discípulos ficam todos espantados,
quando dois varões, nós entendemos que são dois anjos, aparecem e dizem: varões galileus, falando agora para os discípulos, por que vocês estão espantados? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o que descerá, é o que voltará. Então a igreja, ela espera por este momento. Que momento? A volta de Cristo, ou a vinda de Jesus. Nós esperamos por este momento. Todo cristão sadio que entende a palavra, ele sabe que o seu rei, que o seu mestre vai voltar, que o rei vai voltar. Há vários entendimentos a respeito da volta de Cristo, mas eu quero passar como nós, da nossa igreja, Igreja pelo Evangelho, entende a volta de Cristo. Nós entendemos a volta de Cristo em duas etapas. Primeira, Jesus vem até os ares, ele não pisa na terra, ele vem até os ares, e aqueles que estão mortos, aqueles que morreram com a fé em Jesus, esses ressuscitarão, terão seus corpos glorificados, semelhantes ao corpo de Cristo, e se reunirão com Jesus nos ares. Os que estiverem vivos, eles vão ser transformados também com um corpo de glória e vai se encontrar com Jesus nos ares. Essa é a primeira etapa. Depois de 7 anos, nós entendemos que Jesus virá junto conosco, e aí sim ele estabelecerá o milênio. Então, para nós começarmos aqui, já que eu fiz esse pano de fundo para você, o que é arrebatamento, pastor? O que é arrebatamento da igreja? Primeiro nós vamos entender o que significa a palavra arrebatamento. Nós vimos aqui em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, aquilo que o apóstolo Paulo disse, versículo 17, irmão Anderson, por gentileza. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Diga comigo, arrebatados. Essa palavra é bíblica, arrebatados. Pastor, o que significa essa palavra arrebatado? Primeiro, ela foi escrita no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E essa palavra arrebatado, né, que é arrebatar, significa tirar a força, raptar, algo tirar da força. Compreende isso? Quando nós falamos então o que é arrebatamento da igreja, o que isso significa? A igreja sendo retirada à força deste mundo, sendo raptada deste mundo. Tanto sofrimento, pastor, tantas coisas, tantas lutas, tantos problemas, tantas coisas, tanta zombação, pastor, tantas coisas. As pessoas criticam a Jesus, pastor, as pessoas falam isso, as pessoas falam da igreja, as pessoas não me entendem, pastor, as pessoas falam mal de mim, pastor, porque eu sigo a Jesus, pastor, as pessoas falam que eu sou bobão, pastor, as pessoas falam. Nós sairemos deste mundo. Pastor, quem será arrebatado? Versículo 15. Olha que interessante. Dizemos a vocês quem? Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica. Paulo escrevendo para a igreja. Vocês quem? Igreja. Quem é a igreja? Quem foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Dizemos a vocês, igreja, não a palavra de Paulo, mas pela palavra do Senhor, que nós, não é só vocês não, igreja, até eu, Paulo, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Ele está dizendo o seguinte: quando Jesus vir, os que estão mortos em Cristo, os seus corpos estão nos sepulcros, mas os seus espíritos já estão com Deus. Na ressurreição do justo, o que vai acontecer? O espírito se unirá com os seus corpos. Quem morre não fica dormindo não, como diz alguns, que fica dormindo, que fica inconsciente, o sono da alma. Não. Quem morre em Cristo
já está no paraíso. Jesus disse para o ex-ladrão na cruz: hoje estará comigo no paraíso. Paulo diz: eu prefiro partir, ou seja, morrer, e estar com Cristo. Quem morre com Cristo pela fé em Jesus, quem morre já está com Cristo em espírito. Aí Paulo está dizendo, quando Jesus arrebatar a igreja, os mortos em Cristo, aqueles que morreram, que foram até o fim com a fé, como Paulo diz, guardei a fé, essas pessoas, o que vai acontecer com elas? Elas serão ressuscitadas primeiro, mas em questão de instantes, nós o que estivermos vivos. Você entende algo aqui? Paulo diz, nós que estivermos vivos. Paulo está incluindo. Pastor, contradição na Bíblia. Encontramos contradição na Bíblia. Paulo não foi arrebatado, Jesus não veio ainda. Não tem contradição. Sabe o que tem? Tem compromisso com Jesus, porque Paulo sabia que ele poderia vir em qualquer momento. Paulo sabia que ele poderia vir a qualquer momento, diferente de alguns crentes que estão viajando na maionese e acha que Jesus não vem. E mesmo se Jesus não vir, um dia você vai também. Quando você for, você vai estar na fé. Mas Paulo diz, nós estivermos vivos. Então, pastor, quem vai ser arrebatado? Quem que vai ser arrebatado? Aqueles que receberam a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Não se trata de saber que Jesus existe. Eu creio que Deus existe, eu creio que Jesus existe. Não se trata disso, não. Se trata de Jesus ser o Senhor único e Salvador da sua vida. Se é Senhor, quem manda é Ele, não somos nós. Vocês estão comigo? Estes serão arrebatados. Após o arrebatamento, pastor, os crentes serão levados para onde? Versículo 17. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Agora você pode falar, quem está do teu lado, fala assim, nós vamos estar com o Senhor para sempre. Fala para ele assim, está difícil a batalha, a luta está difícil, fala para ele aí. E se não tiver a luta, vai vir, você tem que saber se acostumar com isso. Deus vai te dar sabedoria para lidar aqui, mas Ele vai vir e vai nos levar para estar com Ele para sempre. E o diabo, pastor? Que diabo, rapaz? Ninguém pode impedir esse momento tão poderoso que será o arrebatamento da igreja. Nem anjos, nem demônios, nem fome, nem nudez, nada vai impedir o momento em que a igreja vai ser arrebatada. Pode aplaudir a Jesus, sabe por quê? Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Aleluia. Aleluia. Pastor, mas o que vai acontecer com quem não for arrebatado? Porque não vai ser todo mundo que vai ser arrebatado. Como eu disse, quem vai ser arrebatado? Quem recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Como nós aprendemos em Romanos 1, capítulo 1, que a justiça de Deus é fé para entrar e fé para terminar. Sabemos que são três coisas, que uma que aconteceu, outra que está acontecendo e uma que vai acontecer. Justiça aconteceu, Deus nos fez justo quando nós recebemos a Cristo. A graça dele fez o que? Deus me livrou da condenação do pecado. Mas tem a santificação. O que é a santificação? É o que está acontecendo. Deus vai estar me livrando do poder do pecado. Mas está para acontecer o que? A glorificação. O que é? Deus vai me livrar da presença do pecado.
Então nós fomos salvos, estamos sendo salvos e vamos ser salvos. Está tudo certo se eu falar aqui. Não vem não, eu já recebi a Cristo, pastor. Recebi a Cristo, eu estou salvo, então já era. Se o apóstolo Pedro disse que aqueles que voltam são como cães que voltam aos seus próprios vômitos, e Pedro diz que o estado dessa pessoa que retornou é pior do que aquele que não conheceu a Cristo, como que quem recebeu e está vivendo uma vida de qualquer maneira vai ser salvo, irmão? Você tem que receber a Cristo e permanecer na fé, caminhando na fé com Ele. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Você precisa estar permanecendo com fé nele. O que vai acontecer com as pessoas? Com aqueles que não forem arrebatados? Duas coisas que nós precisamos entender aqui. Quem vai ressuscitar na volta de Cristo são os mortos, mas os mortos que morreram na fé em Cristo Jesus, crendo em Jesus. Vocês estão comigo? O ímpio que morreu, ele não vai ressuscitar nesse momento. Ele vai ressuscitar no momento bem lá na frente, só para receber a condenação, para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Quem ressuscita? Só os que são de Cristo. E quem é arrebatado? É só aqueles que são de Cristo. Os que não são de Cristo continuarão nessa terra. Mas aí, pastor, que legal, vai continuar nessa terra? Que bacana. Bacana? Sabe o que vai acontecer após Cristo arrebatar a sua igreja? Essa terra entrará num período de tribulação. Tribulação, 3 anos e meio, e 3 anos e meio de grande tribulação. Sabe o que a Bíblia fala? Tribulação esta que nunca houve na terra. Nem Primeira Guerra, nem Segunda Guerra Mundial, nem aquilo, nunca houve tribulação como haverá na grande tribulação para aqueles que ficarem. Você talvez diga, pastor, você está viajando, não acredito nisso. Pode ter diversas linhas teológicas, se vai ser antes, se vai ser no meio ou se vai ser depois que Jesus vem, mas nenhuma linha séria que respeita e honra a palavra de Deus diz que Jesus não vai vir. Então ele vem de qualquer jeito, e quem não tiver nele ficará. E talvez você me interprete, então você está pregando para me botar medo. Eu estou pregando para que você não fique, você não entendeu? Estou pregando para que você suba, juntamente com todos os santos. O que vai acontecer então, pastor, com os que ficarem? Essas pessoas vão experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. Por anos e anos, pessoas zombam da fé, sim ou não? Pessoas falam, zombam, pessoas falam contra homens de Deus, falam contra Deus, pessoas fazem piadas, pessoas ficam dando gargalhadas, pessoas rejeitam, pessoas dizem, eu sou o bom e eu subo naquela cadeira de autoridade porque eu sou o cara, ninguém me impede. O homem se acha, sim ou não? No momento de tribulação, vai ser a ira de Deus contra a impiedade, contra o mundo. Deus vai derramar sua ira aqui nessa terra. Para quem ficar, ele vai estar debaixo da ira de Deus nessa terra. Apocalipse capítulo de número 6, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Está falando do período de tribulação. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Nós queremos morrer. É o que eles pediam, caiam sobre nós
a ira do Cordeiro. Quem ficar vai ser ruim demais. E quem subir, pastor, vai ser bom demais. Uma vez que você subiu, nunca mais você se separa mais de Jesus. Estará com Ele para sempre. Mas quem ficou, aí se complicou. Por quê, pastor? Porque aqui nessa terra vai se levantar um líder mundial, como se fosse um presidente mundial, não só de uma nação, presidente do Brasil, presidente do Japão, é um líder mundial. E agora imagina só, esse líder é segunda ordem de Satanás. Se hoje nós já temos perseguição, mas esse líder não se levanta, sabe por quê? O espírito de anticristo já está atuando, mas a pessoa, o anticristo, não pode entrar em cena. Por quê? Porque tem um que o detém. E quem que o detém? O poder do Espírito Santo que está na igreja. O diabo queria fazer muita coisa com essa terra. Ele queria fazer muita coisa com essas pessoas. O diabo queria fazer muitas coisas ainda. Ah, pastor, já está ruim a política. Ele queria fazer muito pior. Só não pode, porque o que acontece? Tem Verônica, tem Nicolas, tem Graciele, tem vocês. Senhor, guarde a nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus, o poder do Espírito detém a pessoa do anticristo. Mas quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo continuará aqui nessa terra. Por quê? Porque o Espírito Santo é onipresente. Mas esse poder, o Espírito Santo dentro do crente, aí não, os crentes já foram arrebatados. Agora você imagina só, aquela pessoa que vem num domingo aqui, vem comigo, e aí vem, estou vendo essa palavra aí, mas eu não acredito não, nada vai acontecer. Agora veja bem, quando você pega, né, pastor Jaime, pegamos o livro de Isaías, profeta Isaías, Jeremias, todos os profetas, tudo o que eles profetizaram segundo o Espírito Santo se cumpriu, né? Quase tudo, né? Tem assuntos escatológicos também. Porque a outra parte da Bíblia que fala do nosso futuro não vai se cumprir? É só da tribo de Dan que não pega. Aí você fala, não acredito não, pastor. E o arrebatamento, gente, escute só. O arrebatamento, como foi dito, é rápido. Rápido, vai ser tirado a força. É nós aqui, se Jesus já vir nos ares, é a gente já subir. A Bíblia fala que é num piscar de olhos. Não dá para, pastor, eu vou ficar na minha vida aqui, e aí quando Jesus estiver vindo, ele vai falar, meu filho, eu estou vindo, aí eu acerto minhas contas. Não. É num piscar de olhos. Hoje é o tempo da salvação. Escute, hoje é o tempo de se arrepender dos nossos pecados. Hoje é o tempo de tirar, de romper com as nossas mazelas, com os nossos erros, com os nossos pecados, e estar com a nossa vida em Deus, em Cristo, para que quando Ele vir, nós não sabemos o momento, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, possamos subir com Ele. Se alguém diz para você, o dia que Jesus vem, esse tal é mentiroso, porque ninguém sabe. Nós sabemos que Ele vem. Agora, imagina só, aquelas pessoas, aquele marido que a esposa fala, bem, eu estou indo para a igreja. Você vai lá para a igreja? Não sei porque que você fica indo para a igreja. Bem, vem para Jesus, Jesus é bom, eu não quero nem saber de igreja. De repente o bem sobe e o outro bem fica. O que essa pessoa vai pensar? Aquilo que a minha esposa falava é verdade. Por isso que na grande tribulação, como João diz, da onde vem esse povo? Esse povo vem da grande tribulação, ou seja, haverá salvação na grande tribulação. Mas deixa eu te falar,
se não foi salvo aqui, gratuitamente, na graça, na boa, só receber, será que vai ser salvo lá na perseguição, a agulha debaixo da unha, sendo queimado o dedo, cortando as pontinhas do dedo? Vocês estão entendendo isso? Porque o anticristo vai arrebentar de perseguir. Tem pessoas que vão dizer: é verdade aquilo que minha esposa falava, Jesus é verdade, e ela foi e eu fiquei. Jesus, eu entrego a minha vida a ti. A salvação é pelo nome de Jesus, mas esse tal vai ser perseguido de uma tal maneira. E deixa eu te falar, você quer comer? Sinal da besta. Só vai ser salvo quem não recebeu o sinal da besta. Eu quero comer, sinal. Não, se eu colocar o sinal eu não sou salvo. Não. Imagina a dificuldade que vai ser. Eu quero falar com o pastor Coutinho, cadê você? Liga no celular dele, manda uma mensagem no WhatsApp, aquela mensagem eletrônica: oi, não pertence mais ao pastor Coutinho esse celular. Nós não sabemos e não temos notícias dele, não sabemos aonde ele está. Vocês estão acompanhando isso? Você sabia que tem companhias aéreas nos Estados Unidos que não coloca 2 crentes para fazer uma viagem? Por quê? Porque se Jesus vem no momento da viagem, fica sem piloto. É crente dirigindo o seu carro na pista, Jesus arrebatou o carro, continua sozinho até bater. Vocês estão pegando? E Jesus vem mesmo, pastor? Claro que vem. Não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não tenho dito. Mas eu vou preparar o lugar e voltarei a vocês. Meu irmão, pense comigo, por que não entregar o coração para Jesus? Pastor, eu não consigo. Tem coisas que me prendem, tem coisas que me atrapalham. Nós temos uma chance aqui. E uma chance igual a essa, como diz o louvor, não temos mais. Por isso que o livro de Hebreus diz: saia de tudo aquilo que te atrapalha. Gente, tem muita gente no inferno hoje, no lugar chamado Hades, hoje gritando: eu quero uma nova chance, me dá uma nova chance. Como você sabe, pastor? Lucas capítulo 16. Não é parábola aquela não é historinha não que Jesus contou para o povo dormir, não. Tem gente gritando hoje que aqueles que morreram sem Cristo hoje já estão sendo atormentados. Pedro diz que Deus sabe manter em castigo até o dia do juízo. É sério o negócio. As pessoas vivem de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quero ganhar tudo, quero ganhar isso, eu vou viajar para isso, eu ganho dinheiro aqui, eu ganho negócio aqui, Jesus disse: o que dará o homem pela sua própria vida? Deixa eu te falar, você não nasceu de novo para correr atrás de dinheiro, não. Vou repetir isso: você não nasceu de novo para correr atrás de dinheiro, não. Sabe por que você nasceu de novo? Para buscar o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você sabe que Deus cuida de pássaro, não vai cuidar de você? Por que ficar ansioso, tribulado? Cuide da sua vida com o Senhor, tenha cuidado com a sua vida com o Senhor. Receba essa palavra com amor, porque a palavra de Deus, Deus quer que você seja levado com Ele. E deixa eu falar, depois nós vamos ver os sinais da volta de Cristo, os sinais espirituais da volta de Cristo. Nós vamos ver aqui como está próximo. Não sei a hora, não sei o dia, mas está próximo. Pastor, então vamos conversar um pouco sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus.
Sinais que acontecem aqui neste mundo que mostram que o tempo está próximo. O primeiro sinal é a apostasia. O que é a apostasia? As pessoas abandonarem a Jesus, o Salvador. E não só abandonarem, mas batalharem contra o Evangelho. Você já viu aquelas pessoas que saíram da igreja e o papel dele, e o papel dela, não basta sair da igreja, sair, se desviar, mas o papel dela é continuar falando mal de igrejas, de pastores, fazer postagens que atrapalham mais a obra de Deus do que avança a obra de Deus. Você já viu isso? Isso é chamado de apostasia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Olha lá o que diz. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos tem gente abandonando a fé e seguindo doutrinas de demônios hoje? Estamos nos últimos tempos. Esse é um sinal de que a volta de Cristo está prestes a acontecer. O segundo sinal, o amor se esfriará. Mateus 24, 12. Jesus disse: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Paulo, usado pelo Espírito de Deus, dá uma informação mais completa, chamando as pessoas como amantes de si mesmas. O amor de muitos estão se esfriando, sim ou não? Muito. Mas esse é o segundo sinal, o amor de muitos se esfriará. É a gente pensando só nelas, não quer saber mais do outro. Por causa de alguma coisa, já vai matando aqui, enfim. O amor de muitos se esfriará. Esse é o segundo sinal. Terceiro sinal. O escárnio da fé. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Dá uma olhada aqui comigo. Pedro está escrevendo e ele diz: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Gente, é cada um que a gente vê na internet se dizendo mestres da palavra e levando o povo ao engano. Vocês estão aí? Vocês estão comigo? Teve um dia que disse que nem o nome Jesus poderia ser dito, porque tem um significado de porco. Olha o nível e um monte de visualizações. Escarnecedores. Esse é o tempo, as pessoas escarnecem, zombam. Nós estamos nesse tempo. Você precisa manter aquilo que você crê. Nós somos oposição a isso. Quando eles falam mal, nós gritamos o nome de Jesus, dizendo: Ele é lindo e poderoso. Quando alguém fala para você: você está vendo ali, ó, fulano, você viu o que aconteceu? Aquele pastor fez isso, fez aquilo. Ah, rapaz, isso é um exemplo. Tem vários homens de Deus que Deus levantou nessa terra, que cuida do povo. Seja oposição contra essas pessoas. Pessoas que falam: não sei se Deus, não Deus. Seja um mensageiro para falar bem do seu Deus. Ou você fala bem só quando as coisas dão certo para você? Ou você fala bem só quando as coisas vão fluindo, quando não flui mais você desanima?
ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja bois nos estábulos, ainda que não haja alimento nos campos, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque só Ele me leva em lugares altos. Nós andamos não por vista não, irmão. Nós andamos por fé na palavra de Deus. Andamos por fé na palavra de Deus. As coisas não estão acontecendo. No nome de Jesus vai acontecer, coisa boa vai acontecer, tem coisa boa chegando. Eu declaro, eu chamo a existência coisas boas chegando. Pastor, mas aí olha o tempo aí, ó, Covid, olha tanta gente que está morrendo, não sei o que tem. Mas aqueles que cruzarem o nosso caminho, nós vamos orar no nome de Jesus e vão ser curados, como já tem acontecido no nome de Jesus. Por quê? Porque o nome de Jesus está acima de todo nome. E Ele levou sobre si todas as enfermidades e dores. Mas você precisa manter firme a sua fé. Surgirão escarnecedores. Olha o que o Pedro está falando há mais de 2000 anos. Zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eu acho incrível, Diácono Nico e Diácono Jefferson, como pessoas deixam de ouvir o seu pastor para ficar ouvindo baboseira na internet. Não posso ouvir nenhuma mensagem bíblica, pode ouvir, pode perguntar que eu vou mandar uma lista de 20 pregadores para você que vai cooperar para a sua fé. Pode ler livros de outros autores, com certeza. Mas pergunta-nos para que a gente indique essas pessoas. Quantas pessoas falando baboseira na internet, entrando em assuntos para desanimar você. Versículo 4. Eles dirão, olha lá aqui que eles vão dizer: o que houve com a promessa da sua vinda? Eles estão zombando. Cadê Jesus? Falou que ia vir, até agora não veio. Quanto tempo está vindo? Está vindo o quê? Está vindo carroça, é? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Versículo 5. Mas deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra. Esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. O que Pedro está falando? Do dilúvio. Vocês estão comigo? Olha aqui. No dilúvio foi a mesma coisa. Deus falou para Noé: ó, eu vou mandar uma chuva tão forte, um dilúvio. E naquele contexto não chovia. Você vai acreditar numa palavra dessa? Mas quando vem de Deus você tem que acreditar. Noé começou a construir uma arca. Não construiu em 10 dias não, demorou tempo, hein? Aproximadamente 100 anos. Para construir a arca, construir a arca. Agora imagina, meu irmão Amoraldo, a zombação do povo a hora que passava e via Noé construindo a arca. O que você está fazendo aí, Noé? Estou construindo a arca porque Deus vai mandar o dilúvio. Só vai ser salvo quem ficar dentro da arca. Deus vai mandar o dilúvio. Só vai se salvar quem estiver dentro da arca. Bobagem, Noé. Você tomou muito remédio. Você, rapaz, Noé, você insiste. E Noé trabalhando. Até o dia que aconteceu o quê? Que Noé concluiu a arca. E Deus mandou chuva, dilúvio. E as pessoas correram até a porta da arca. Mas Noé não tinha como abrir essa porta. E o mundo daquela época não foi local não, foi a terra toda, inundada por água. Sobrevivendo então somente 8 pessoas. Noé e sua família. Pedro está ensinando isso. Da mesma forma que Deus mandou o dilúvio, ninguém acreditou. Hoje o pessoal não está acreditando na vinda de Jesus. Está achando bobagem, está achando que o pastor Coutinho está vacilando em pregar isso num domingo. Podia pregar a campanha da bênção de Deus. Um monte de gente correndo atrás de campanha aí. Mas eu gosto muito de vocês, gente. Vocês são demais. Essa igreja está lotada para ouvir uma palavra como essa. Vocês são de Deus, meu.
Pode aplaudir a Jesus pela vida de vocês. Aqui a gente não corre atrás de cura, não corre atrás das coisas. Não, por quê? Nós já entendemos que nós somos sarados, curados, prósperos em Cristo Jesus. Aí Pedro está falando isso, olha lá. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo. Deus falou, eu não vou mais destruir a terra com água. Por isso que tem um arco-íris. Arco-íris é a aliança de Deus, como é. O arco-íris, quando você vê o arco-íris, que bonito o arco-íris. Não é símbolo do, como chama, do G, é isso aí, dos homossexuais, não. É símbolo, isso aqui é a aliança que Deus fez com Noé. Arco-íris, quando você vê, é que Deus prometeu para Noé, eu não vou mais destruir a terra com água. Mas aí Pedro vem dizendo como vai ser destruída a terra. Pelo fogo. Tem gente que pensa que quando Jesus vir o mundo vai acabar. Não, o mundo vai continuar. Jesus vem e rebata a igreja. O mundo passa pela tribulação. Conforme a gente já falou. 7 anos de tribulação. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Que promessa? Volta de Jesus. Como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Você entendeu por que Jesus não vem? Não está vindo? Porque Ele é paciente para que ninguém pereça. É isso que Pedro está falando. Vocês estão zombando aí? Mas Ele é paciente para que com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Meu irmão, se arrependa hoje, entregue o seu coração para Jesus. O que nós aprendemos, pastor? São várias lições aqui, mas uma delas é que Jesus vem a qualquer momento. Nós não sabemos quando Ele vem. Nós não sabemos quando Ele vai vir. E como eu te disse, se Ele não vem, nós vamos partir daqui um dia, ou você acha que você vai viver aqui eternamente? Quando partir, sua fé está em quem? Esse é o momento, tem que se arrepender. Arrepender do quê, pastor? Arrependa dos seus pecados. Entregue o seu coração a Jesus. Pastor, eu não sei se eu vou ter força para caminhar com Jesus, pastor, eu sou muito vacilão, eu erro demais. Deixa eu te falar, quando você o recebe, Ele te dá poder sobre o pecado. E errar, vai mesmo errar. Mas você não pode se contentar com essa mentalidade caída. Você tem que transformar sua mente a cada dia com a palavra de Deus. E os erros que você caía no passado, você já não cai hoje. Você está andando de glória em glória e sendo transformado a cada dia. Por isso que João diz: filhinhos, eu oro para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, temos um advogado no céu, Jesus Cristo. Pode aplaudir a Jesus. Mas esse é o tempo da salvação. Receba Cristo, receba Jesus. Pastor, eu sou de Jesus, pastor, mas conforme o pastor foi pregando, mas eu tenho um medo de ficar, pastor. Mas eu sou de Jesus. Esse medo vai embora agora, no nome de Jesus. Eu lembro um dia que a gente estava eu e minha esposa dormindo, e aí muito calor, muito calorento eu sou. Aí eu fui lá e saí do quarto e fui dormir no sofá. E ela acorda e não me vê do lado dela. O que ela pensa? Foi arrebatado e eu fiquei. Aquela palavra que 2 estarão dormindo, um será levado a ficar, aconteceu. A pessoa não tem certeza que ela é de Deus? Não, ela tem certeza que é de Deus. Mas tem pessoas que têm medo de ficar. Tem crentes que são de Deus, mas tem medo de ficar.
Mas nós vamos arrebentar com isso aqui hoje, em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 30. Escute isso. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O dia da redenção, sabe qual que é? É a volta de Cristo. Está dizendo aqui que nós, em Cristo, fomos selados para o dia da redenção. O Amoraldo vai, por que ele vai? Porque ele foi selado para o dia da redenção. Ai, 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 ai. Quem pega essa começa a glorificar Jesus. Eu olho, não vejo o selo, mas os demônios olham e vê que o selo do Espírito está em nós. É por isso, sabe o que acontece? É por isso que algumas vezes, quando tem alguém possesso por demônio e a gente passa, o demônio vira o rosto. Por quê? Porque o selo do Espírito de Deus está em nós. Sabe o que é esse selo, meu irmão? Sabe o que é esse selo? A ideia romana aqui era selado as cartas, as entregas, e ai daquele que relar a mão para abrir esse selo, não podia abrir. Era selo romano, colocasse. A linguagem aqui da palavra é essa. Você foi selado com o Espírito Santo, selado como propriedade exclusiva de Deus, para o dia da redenção. É selado pelo Espírito de Deus, propriedade dele. Somos propriedade dele. Não tem sentido você ficar vivendo uma vida sem Jesus. Não tem sentido você vir aqui na igreja, eu batizei, né, pastor, agora, aí ficar a vida vivendo de qualquer maneira. Não faz sentido isso aí. O que faz sentido é você entregar todo o seu coração para Jesus. É deixar o rei. Fomos selados. E a dimensão espiritual vê esse selo. Esse selo na nossa vida. Sabe o que significa isso? É como se fosse um cheque pré-datado. Eu pago o serviço que o nosso irmão fez com um cheque. Ele não recebeu ainda, mas ele vai receber no dia que eu coloquei. O selo é o cheque pré-datado. O selo em nós. Estamos já na glória, salvos. Não estamos ainda, mas temos o selo. Vai compensar na volta de Jesus Cristo. É a garantia. Quem pega essa? Quem continua com medo de não ser arrebatado? A não ser você que está vivendo de qualquer maneira, né, irmão? Entrega a sua vida para Jesus. Se tiver no erro, a palavra de Deus: ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os imorais, ficarão de fora os adúlteros, os homossexuais, ficarão de fora. Gente, não adianta. Eu sou crente, pastor, eu recebi. Deus é amor, não é amor. Vai ficar. Não tem como. Largue tudo aquilo que te atrapalha e vem para Jesus. Jesus tem o melhor para você. Todo prazer aqui na terra nunca vai superar a alegria que nos espera. São 70 anos aqui. Se viver de qualquer maneira, eternidade no inferno. Por que não se render a Cristo aqui e já viver na presença de Deus aqui e uma eternidade com Ele? Se coloque em pé no nome de Jesus. Compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei.